Alô, você, salve, salve pessoal. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você trabalha, faz dinheiro, se esforça, mas no final do mês, quem está enriquecendo não é você, e é o banco. E eu vou te provar isso hoje. Quem paga juros constantemente está transferindo riqueza. Quem recebe juros está acumulando riquezas. E sobre juros, esse ladrão, esse dreno que suga a energia da maioria dos brasileiros, eu preciso te falar algumas realidades e você pode até se chocar com elas. Primeiro, os juros não são neutros. Os juros têm um lado. De forma simples, o que eu te digo sobre os juros? Os juros são o aluguel do dinheiro. Mas aqui está o problema. Quem paga empobrece, quem recebe enriquece. E aí nós temos dados assim muito fortes a esse respeito. No Brasil, os juros de cartão de crédito podem passar de 300% ao ano e em alguns casos chegam até 900% ao ano. Ou seja, uma dívida de R$ 1.000 pode se tornar R$ 10.000. E isso não é um mero detalhe. Isso é um sistema de transferência de riqueza. Tira de quem é desorganizado e transfere para quem é organizado. Segunda lição importante sobre juros. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se endividar. O Brasil tem essa taxa que eu te falei, que são as maiores taxas do mundo de juros. A segunda maior taxa de juro real global, cerca de 9,5% ao ano de juros reais. E aí eu vou fazer uma comparação aqui com outros países da América do Sul. Observe, o Brasil, no cartão, 300% ao ano. O Peru, 55% ao ano. O Chile, 54% ao ano. E a Colômbia, 29% de juros por ano. E o Brasil, 300%. Então deixa eu traduzir isso para você. Você vive em um país onde a dívida é a mais cara do que o resto do mundo. E aqui entra um conceito rápido chamado custo Brasil. O que é que eu preciso te falar sobre o custo Brasil? O custo Brasil é aquilo que encarece viver, onde empreender e consumir exige muito mais energia, porque os juros são mais altos, os impostos são elevados, a burocracia é forte e há o grande risco econômico. Resultado, no Brasil você tem crédito caro, dívida cara, o pobre fica mais pobre e o rico, que é o credor, fica mais rico. Mas deixa eu te falar, sabe quem alimenta esse sistema cruel? Você, que aceita pagar juros. Você, que programa uma compra já calculando os juros. É você que sustenta esse sistema. Porque se não fosse você, o sistema já teria virado pó, não é verdade? E aí quando a gente está fazendo uma compra, os vendedores perguntam assim, essa parcela dá para você pagar? E a gente pega rapidinho ali, sem fazer cálculo direito, e diz, não, eu acho que dá para pagar. Nós não sabemos o quanto que nós estamos pagando de juros ali. Aceitamos os juros pacificamente. Terrível, né? Terceira lição sobre juros que você precisa aprender para desistir de uma vez por todas de pagar juros, nego velho. Pelo amor de Deus, para de pagar juros. Quer ser próspero? Quer sair de uma vida de escassez? Pare de pagar juros. Porque juros, como a gente já tem dito aqui em outros momentos, são uma forma de escravidão moderna. O que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Provérbios 22:7. Você não vê as correntes, você não vê os grilhões, mas eles existem. E de que forma que eles existem? Na forma da parcela atrás de parcela, juros sobre juros, ansiedade financeira, perca de sua liberdade, satisfação de desejos imediatos. Isto é uma forma de escravidão das mais sofisticadas, sutis e ladina que já inventaram. Você já correu numa esteira de academia? Você já viu pessoas correndo em esteiras de academia? Pois é, elas correm e não saem do lugar. Pagar juros é como estar numa esteira de academia.
você se esforça, paga, compra de novo, trabalha, paga, faz hora extra, pega as férias, paga, pega o 13º, antecipa para pagar juros, para pagar dívida, e às vezes você está somente regredindo. A quarta situação delicada sobre pagar juros é qual? É aquela que diz que o verdadeiro problema não é o juro em si, mas é o hábito que você desenvolveu. O problema não é o banco, o problema não é aqueles que emprestam, não são aqueles que emprestam o seu dinheiro, não, é evidente que não é. O problema é o seu comportamento. Como assim? Consumo impulsivo e compulsivo. Falta de planejamento e de fazer o seu orçamento, a ausência de disciplina financeira, a ausência de foco financeiro, a ausência de direção ao seu dinheiro. E aí o banco só lucra porque alguém como você decidiu pagar. Ou você paga juros, ou você recebe juros. É impossível combinar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, pagando juros desordenados, sem planejamento, sem disciplina, torna-se impossível de você prosperar. Deixa eu te perguntar algo aqui. Você quer enriquecer ou você quer ser usado para enriquecer os outros? Escuta, Deus não te chamou para viver preso. Deus não te chamou para viver escravo do crédito rotativo. Deus não te chamou para ser o sustentador do mercado financeiro. Aprenda isso. Deus te chamou para trabalhar e do suor do seu rosto comer o seu pão. Deus te chamou para administrar bem. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para prosperar com propósito. Então, na vida prática sua, coisa prática, não é que economês de academia não, coisa prática, decida hoje parar de pagar juros. Decida hoje parar de enriquecer os outros e passar a ser você mesmo enriquecido. Não adie essa decisão, não justifique, não crie objeções na sua mente, apenas abra o seu entendimento para entender esse princípio e aceite que a prosperidade já está dentro de você. E se esse vídeo fez sentido para você, te sacudiu, manda para alguém, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí você comenta aqui embaixo. Eu decidi parar de enriquecer os outros. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Diógenes, o seu educador financeiro. Forte abraço.